RBS TV. Sua vida na TV. Assista agora RBS Notícias. Baleia fica presa por 9 horas numa rede de pesca no norte do estado. Pedida na justiça a desocupação do prédio da reitoria da Universidade Federal. O local foi invadido há uma semana por estudantes. Mobilização nacional em defesa dos municípios. Prefeitos de 30 cidades catarinenses participaram hoje em Brasília da manifestação. E o técnico do Criciúma deixa o time depois da 6ª rodada sem vitória. Veja agora no RBS Notícias. Que começa com as informações da sua região. Boa noite. Mais 3 túmulos foram violados em Joinville. O vigilante foi quem percebeu que os túmulos estavam abertos. São 3 sepulturas vizinhas localizadas no alto do cemitério. Os túmulos são antigos. Não tem numeração nem identificação dos mortos. Situação que acaba dificultando o trabalho de investigação da polícia para saber o motivo da violação. Hoje à tarde, técnicos do Instituto Geral de Perícias estiveram mais uma vez no cemitério Nossa Senhora de Fátima para analisar os túmulos. Primeiramente, nós fizemos uma perícia, para poder talvez identificar qual instrumento que foi utilizado para o danos, para a violação desse túmulo, A seguir, a delegacia de polícia vai tomar as devidas providências, para tentar descobrir qual o autor ou autores dessa violação do túmulo, Violar sepultura e furtar cadáveres é crime e o responsável pode pegar até 3 anos de prisão. Ontem, a administração do cemitério Nossa Senhora de Fátima já havia registrado outra violação de sepultura. O crânio de uma mulher havia sido furtado. Agora, a polícia deve investigar todos os casos. O barulho nos bares da rua Visconde de Toné, a via gastronômica de Joinville, vem preocupando os moradores da região. Os moradores dizem que o barulho incomoda. Os empresários garantem que sem o som, o movimento nas casas cairia pela metade e o quadro de funcionários teria que ser reduzido. Um dos problemas detectados foi a falta de isolamento acústico em alguns locais. Em entrevista ao Jornal do Almoço, o diretor executivo da Fundação do Meio Ambiente disse que os bares estão sendo fiscalizados e alguns até foram autuados no final de semana por ultrapassarem o nível de ruído permitido para a região naquele período. A Secretaria de Saúde de Joinville prorrogou até o final de semana a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. A meta é vacinar 95% das crianças com até 5 anos. Até agora, mais de 32 mil crianças foram vacinadas, o que corresponde a 90% da meta. Para imunizar as mais de 3.500 crianças, a coordenação da Vigilância Epidemiológica pediu apoio aos 600 agentes comunitários de saúde que atuam na periferia da cidade. A Secretaria da Saúde acredita que o surto de rubéola acabou atrapalhando a imunização contra a poliomielite. Esporte, o Joinville entra em campo daqui a pouco em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde joga contra a Ubra pela Série C do Campeonato Brasileiro. Por telefone, o repórter João Venturi tem outras informações. Nesse momento, a temperatura aqui em Canoas chega perto dos 10 graus e a tendência é que baixe ainda mais na hora do jogo, chegando próximo a 0 grau. O Joinville já está na cidade gaúcha há 2 dias e fez ontem o último treino antes da partida. A equipe terá 3 desfalques para esse confronto. Por outro lado, um grande reforço fora de campo. A torcida do Jack, como sempre, fiel e apaixonada, lotou um ônibus e veio ao Rio Grande do Sul para incentivar os jogadores. Eles saíram hoje cedo, por volta das 8 horas da manhã, e enfrentaram quase 10 horas de viagem. Os gols e todos os detalhes de Joinville e Ubra estarão amanhã no Jornal do Almoço e também no Globo Esporte. João Venturi, de Canoas, Rio Grande do Sul, para o RBS Notícias. A seguir, o trabalho para retirar uma baleia presa numa rede de pesca no litoral norte do estado. Quando você chega lá por muito menos, 42 vezes sem entrada. De 350. Agora é sua vez. 235. Por mês. E 125. Ótimos momentos. 210 por mês. É liberdade de movimento.
Tá baratinha, não tem, ô? Pop 100, a menor parcela do mercado. Quando você chega lá por muito menos. Sorria, preço baixo é no Big. Peito congelado, top frango, quilo 2,87. Patinho bovino resfriado, quilo 6,48. Pizza sadia, sabores 4,68. Seu mundo está no Big. Instituição de Ensino Pioneiro e Modelar, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, abre as inscrições para o Vestibular 2008. Faça já a sua pelo www.ita.br e venha fazer parte de uma das mais conceituadas escolas de engenharia do país, ícone do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento aeroespacial brasileiro. ITA Vestibular 2008. Inscrições abertas até 15 de setembro. Brasil, um país de todos. Mais um dia de impasse na Universidade Federal de Santa Catarina. Os estudantes continuam ocupando a reitoria e o caso agora foi para a Justiça. A Universidade Federal de Santa Catarina quer a reintegração de posse do prédio da reitoria. Segundo a pró-reitora de Assuntos Estudantis, não houve acordo com os estudantes. Torna-se imprescindível que a universidade tome as providências cabíveis para a situação presente. O grupo de alunos invadiu a reitoria há uma semana. Não é possível entrar no local. Eles não aceitam deixar o espaço sem uma negociação. Por que os alunos recusam a proposta do reitor? Não, primeiro que a gente acha que não houve uma negociação. Ontem na reunião ele chegou já com a proposta pronta e falou que ou era isso, a gente tinha que aceitar ou não. Não abriu para o diálogo, a gente não acha que isso seja negociação. A universidade não pretende se reunir novamente com os alunos. A reintegração de posse foi encaminhada hoje à tarde à Justiça Federal. 2 pessoas foram presas hoje no oeste do estado e 3 no Paraná, acusadas de formação de quadrilha, descaminho e contrabando de cigarros. Eles estão na delegacia da Polícia Federal em Dionísio Cerqueira. Ainda faltam cumprir 2 mandados de prisão. Amanhã o tempo continua diferente entre algumas regiões catarinenses. Da Grande Florianópolis ao norte, as áreas de instabilidade mantêm as condições de chuva. Já no oeste, o sol aparece e as temperaturas ficam mais agradáveis no período da tarde. O frio permanece em todas as localidades, principalmente pela manhã. Entre quinta e sexta-feira, a umidade do mar intensifica as áreas de instabilidade sobre o litoral, aumentando a condição de chuva forte e de vento nessa região. A luta pela sobrevivência. Uma baleia passou hoje 9 horas presa a uma rede em Navegantes, no litoral norte. A pesca com rede fixa é proibida por lei no município. A notícia se espalhou e pessoas de todos os cantos vieram ver a baleia. Um absurdo deixar um bicho trancado ali. Porque que não, até agora, manhã todinha, esse bicho está ali se debatendo. Todos queriam saber por que o mamífero ficou 9 horas praticamente em um mesmo local na praia de Gravatá. Ela chega no banco de areia, ela encontra as poitas, onde estão as redes fixas. Elas estão impedindo que essa baleia saia. A baleia conseguiu ir embora na tarde de hoje, levando com ela as redes de pesca. No início da semana, o filhote de baleia apareceu morto nas areias de meia praia aqui em Navegantes. Não se sabe a causa da morte do animal, que acabou sendo enterrado na praia pela prefeitura. Há um mês, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para a retirada das redes fixas da orla de Navegantes. Além de ser uma atividade ilícita, ela é considerada crime de pesca predatória. A prefeitura, no prazo de 60 dias, vai localizar essas redes e essas poitas para que seja promovida, nesse prazo, a retirada. Veja a seguir, prefeitos catarinenses participam em Brasília de uma mobilização nacional. Técnico do Criciúma deixa o comando do time depois da 6ª rodada sem vitória. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. Aí, o pessoal que tá ligado? Diretor, professor, aluno, família, discute com a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. Deixando a escola bonita e arrumada, capacitando os professores, melhorando a aprendizagem, fazendo oficinas de arte,
desenvolvendo atividades nos fins de semana. E para as escolas melhorar seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recebem mais recursos para melhorias. Diretor, vem aqui. Atenção para foto! Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. A orquestra mais popular do Brasil, Orquestra Tabajara. São 4 CDs por apenas 2 parcelas de R$ 27,40 no cartão. E tudo isso nessa linda lata para você. É só ligar 0 operadora 11 31 31 10 10 ou acesse somlivre.com. Orquestra Tabajara, a melhor orquestra do Brasil. A incorporação do BESC ao Banco do Brasil está próxima. Hoje foram feitos os últimos acertos, mas o valor do banco ainda emperra o processo. De Brasília, Sônia Campos tem mais informações. Durante todo o dia, a comitiva catarinense discutiu os últimos entraves para a assinatura do contrato de incorporação do BESC pelo Banco do Brasil. Segundo o secretário de Articulação e Coordenação, Ivo Carminati, todas as negociações jurídicas e técnicas foram concluídas, mas o governo catarinense ainda aguarda a avaliação do valor de mercado do BESC, que está sendo feita pelo Banco Central e pelo Banco do Brasil. O valor deve ser usado para abater a dívida do banco com a União. Sônia Campos, de Brasília, para o RBS Notícias. Prefeitos de 30 cidades catarinenses participaram hoje em Brasília da mobilização nacional em defesa dos municípios. Eles querem o aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas que ainda precisa ir a plenário. Se aprovado, as cidades catarinenses terão um aumento de 64 milhões de reais no orçamento do final do ano. Futebol, Gelson Silva deixa o cargo de técnico do Criciúma depois de 6 rodadas sem vitória na Série B. Gonzaga Milioli vai substituí-lo interinamente. Quase 10 meses transitando pelos corredores do Heriberto Wilson. Mas hoje, nem as lembranças das 28 vitórias em 45 jogos foram suficientes para consolar o agora ex-treinador do Criciúma. Saí do Criciúma tranquilo e consciente de ter deixado o Criciúma na liderança praticamente de 16 rodadas dessa competição. Foram os últimos resultados que definiram a saída de Gelson Silva da equipe do Criciúma. 5 rodadas sem vencer, 3 derrotas fora de casa, 2 empates no Heriberto Wilson. O último jogo de Gelson no comando da equipe foi ontem no Heriberto Wilson, 0-0 contra o Ceará. Mesmo com o empate, o Criciúma permaneceu na liderança. Agora, o auxiliar Gonzaga Milioli assume interinamente. O outro representante catarinense na Série B, o Avaí, também tropeçou, só que fora de casa. Perdeu para o Brasiliense por 3-1. Com o resultado, o Avaí caiu para a 16ª posição. Quem também está bem perto da zona de rebaixamento, só que na Série A, é o Figueirense. Edmilson Ortiz, vencer o América na rodada de hoje é mais do que obrigação, então? É verdade, Diane. Aqui o América é o lanterna do campeonato, tem o pior ataque com apenas 17 gols. Por isso, parece sim uma obrigação para o Figueirense vencer essa noite. Até porque qualquer outro resultado pode deixar o time catarinense na zona de rebaixamento e aumentar a preocupação da torcida. Já são 5 rodadas sem vitória. E os jogadores fizeram um pacto, tiveram uma reunião entre eles para discutir os erros e tentar voltar a vencer. E se o Figueirense não vencer o América, o que acontece? Aí é difícil, né? Eu não pensei nisso ainda não, mas também não quero nem pensar. Melhor mesmo nem pensar. O Figueirense está a 2 pontos da zona de rebaixamento e para não se preocupar com o perigo logo abaixo na tabela, a meta é dobrar o número de pontos. Por enquanto são 25 conquistados em 21 jogos. Restam 17 partidas. 50 pontos, o mais rápido nós conseguirmos isso, é difícil, não é fácil. Nós estaremos aí vislumbrando a possibilidade de um degrau a mais. Quanto mais rápido nós conseguirmos isso. Quanto mais tarde, nós vamos torcer para não cair. Para o confronto dessa noite com o América, uma boa notícia de cada lado do gramado. Os laterais André Santos e Rui estão de volta depois de cumprir suspensão. A partida entre Figueirense e América começa às 8h30 no estádio Orlando Scarpelli, na capital.
Acontece daqui a pouco em Guaramirim, no norte do estado, o sorteio da Mega Sena. Serão 45 milhões de reais. É o segundo maior prêmio do ano. O caminhão da sorte da Caixa Econômica está no Parque de Exposições, onde acontece uma festa para comemorar o aniversário de Guaramirim. O sorteio é às 8 horas da noite. Uma boa sorte aos catarinenses, né? Quem sabe um catarinense, um novo milionário. O RBS Notícias termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, a gente se encontra amanhã. Sérgio Reis em Foco. Se leva este sorriso toda vez que eu viajar. Compre já o seu.